Você já teve a sensação de que Deus está tentando falar com você, mas você não consegue ouvir? Talvez seja através de um sinal inesperado, uma palavra amiga, ou até mesmo o silêncio que parece ensurdecedor. Às vezes, a vida nos coloca em situações em que nos perguntamos: será que Deus realmente está me ouvindo? Será que Ele se importa com meus desafios? Mas acredite, há um recado que Deus quer que você ouça hoje. Um recado que pode mudar completamente a forma como você vê seus problemas e as suas lutas. Fique comigo, porque essa mensagem vai tocar o seu coração de uma forma que você jamais imaginou. E no final, vou te contar uma revelação surpreendente que pode transformar seu dia, ou talvez sua vida inteira. Você já parou para pensar que muitas vezes os momentos de maior silêncio em nossa vida são exatamente quando Deus está trabalhando de forma mais profunda? É curioso, porque a nossa natureza humana sempre quer respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas Deus, Ele tem um jeito especial de agir. Ele não apenas resolve problemas, Ele nos transforma enquanto estamos esperando. E sabe por quê? Porque muitas vezes não é sobre o que estamos pedindo, mas sobre quem estamos nos tornando no processo. Agora, imagine o seguinte: você está passando por uma fase difícil, pedindo um milagre, e parece que o céu está em silêncio. Mas e se esse silêncio for o próprio cenário onde Deus está pintando algo grandioso para a sua vida? Vou te contar uma história poderosa da Bíblia que ilustra exatamente isso. Uma história que vai fazer você enxergar seus desafios de uma forma completamente nova. E acredite, há uma surpresa emocionante no meio dessa narrativa que eu garanto, você não vai querer perder. Imagine um homem comum, vivendo em uma terra assolada pela seca. O sol castigava o solo rachado e a poeira dançava no vento quente. As plantações haviam murchado, os rios estavam secos e o desespero começava a tomar conta do povo. Esse era o cenário em que Francisco vivia. Um homem de fé, mas também de carne e osso, sujeito às mesmas dúvidas e fraquezas que qualquer um de nós. Apesar das dificuldades, Francisco tinha algo que o diferenciava: uma confiança inabalável em Deus. Mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário, ele orava todos os dias pedindo por chuva, mas o céu permanecia límpido, sem nuvens. As pessoas ao redor começaram a zombar dele. Francisco, você está perdendo tempo. Deus não vai mandar chuva. É melhor aceitar a realidade, diziam. Mas Francisco sabia que a fé não se mede pelo que os olhos veem, mas pelo que o coração crê. Ele lembrava das promessas de Deus e se agarrava a elas como uma âncora em meio à tempestade da dúvida. Então, em um certo dia, algo inesperado aconteceu. Francisco recebeu uma instrução clara de Deus: construa um canal para a água. O pedido parecia absurdo, já que não havia uma gota de chuva há meses. Mas para que cavar um canal se não há água? Pensou Francisco. No entanto, ele decidiu obedecer. O suor escorria pelo rosto, enquanto suas mãos calejadas cavavam o solo duro. As pessoas riam ainda mais dele. Esse homem enlouqueceu, diziam. Mal sabiam elas que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Francisco continuou cavando, firme em sua missão aparentemente insana. Cada golpe da pá contra o chão seco parecia ecoar a dúvida que tentava invadir seu coração. O sol queimava sua pele, os braços doíam, mas ele não parava. Enquanto muitos questionavam sua sanidade, Francisco mantinha seus olhos fixos em algo que ninguém mais conseguia ver: a promessa de Deus. As pessoas ao redor formaram um pequeno grupo, rindo e comentando entre si. Se Deus não mandou chuva até agora, por que mandaria agora só porque esse louco resolveu cavar? Mas Francisco não estava preocupado com as opiniões. Ele sabia que fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo faz sentido. É confiar mesmo quando tudo parece contrário. Enquanto cavava, lembrou-se de outras histórias de homens e mulheres que, como ele, enfrentaram desafios impossíveis com fé. Lembrou-se de Francisco, que também confiou em Deus quando todos riram dele. O trabalho parecia interminável, e o canal que Francisco escavava se estendia cada vez mais, sem uma gota d'água à vista. Então, no meio daquele cenário desolador, algo mudou. Uma leve brisa soprou no rosto de Francisco e ele parou por um instante. A poeira que antes se levantava pesada agora parecia baixar. Ele ergueu os olhos para o céu e lá, no horizonte,
uma pequena nuvem começou a se formar. Será? Pensou Francisco, com o coração acelerado. A promessa que ele tanto aguardava parecia estar prestes a se cumprir. Aquela pequena nuvem no horizonte parecia insignificante para quem a via de longe, mas para Francisco, ela tinha o tamanho de um milagre. Os ventos começaram a soprar mais fortes e o céu, que antes era um manto límpido, começou a se tingir de cinza. O riso das pessoas que zombavam dele foi silenciado pelo som distante de um trovão. "Isso não pode estar acontecendo", exclamou um dos homens que estava ali. "Há meses não vemos uma gota de chuva." Francisco manteve-se firme, com o coração cheio de gratidão. Ele sabia que aquele momento era a resposta de Deus. Cada gota de suor que tinha caído enquanto ele cavava o canal agora faria sentido. A fé dele não apenas cavou um caminho na terra seca, mas também abriu espaço para um testemunho que ninguém ali esqueceria. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, tímidas, mas persistentes. Logo, a terra seca foi sendo banhada por uma chuva torrencial. O canal que Francisco cavara com tanto esforço se encheu de água, transformando aquele cenário árido em um lugar de vida. O povo correu para se abrigar, mas Francisco ficou ali, de braços abertos, permitindo que a chuva lavasse seu rosto. Ele não se importava com a lama ou com as roupas encharcadas. Aquela chuva não era apenas água, era a manifestação de um Deus que honra a fé daqueles que obedecem, mesmo quando tudo parece impossível. Os olhares que antes eram de zombaria, agora se tornaram olhares de admiração. Francisco tinha razão, sussurravam alguns. E enquanto a chuva caía sem cessar, Francisco entendeu que Deus não precisava de chuva para agir. Ele precisava apenas de um coração disposto a confiar. Enquanto a chuva enchia os canais cavados por Francisco, algo ainda mais profundo acontecia nos corações das pessoas ao redor. Eles estavam diante de um milagre incontestável, mas a verdadeira transformação não estava apenas na água que agora fluía pela terra rachada. Estava no entendimento de que a fé genuína tem o poder de mudar realidades. Francisco observava em silêncio, com os pés firmes no solo que, minutos antes, era poeira seca e agora estava molhado e fértil. Ele se lembrava de cada insulto, de cada risada que tentava minar sua determinação. Não era fácil ignorar as críticas quando tudo parecia absurdo, mas ele tinha escolhido confiar. E essa escolha, por mais desafiadora que fosse, trouxe vida não só para a terra, mas também para a fé de todos ao redor. Então, algo curioso aconteceu. Um dos homens que mais tinha zombado dele, Jonas, se aproximou envergonhado. "Francisco, eu não sei nem por onde começar. Eu ri de você. Achei que você estava perdendo tempo. Mas olha isso. Você sabia o tempo todo que Deus faria isso?" Francisco olhou para ele com um sorriso sereno. "Eu não sabia exatamente como Deus agiria, Jonas, mas sabia que ele honraria a obediência. Às vezes, a gente não precisa ver para acreditar. Precisa acreditar para ver." Jonas abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. "Eu queria ter essa fé, mas a vida me endureceu, sabe? Já perdi tanto que não consigo mais acreditar em nada." Francisco colocou a mão no ombro de Jonas. "Todos nós temos nossas lutas, mas Deus não desistiu de você. Ele nunca desiste. E essa chuva não é só água, Jonas. É Deus dizendo que ainda há esperança, não importa quão seco o seu coração esteja." Aquela conversa parecia tocar algo dentro de Jonas. Ele olhou para o céu, onde as nuvens ainda despejavam sua bênção. "Você acha que Deus ainda pode fazer algo por mim?" Francisco sorriu. Ele já começou. A cena foi marcada por lágrimas misturadas à chuva. Jonas, antes um homem endurecido, agora se abria para algo novo. Uma fé que ele nem sabia que ainda podia ter. E ali, diante daquela chuva milagrosa, uma nova semente foi plantada. Enquanto a chuva continuava caindo com intensidade, as pessoas ao redor de Francisco corriam para organizar seus pertences. As terras que antes pareciam condenadas, agora se enchiam de vida, prontas para produzir frutos novamente. Era um verdadeiro espetáculo da natureza e da fé. Francisco observava tudo com gratidão, mas algo dentro dele sabia que aquele milagre era apenas parte de um propósito maior. Jonas ainda estava ao seu lado, absorto em pensamentos. "Sabe, Francisco, eu sempre achei que Deus só se importava com pessoas perfeitas, sabe? Gente que faz tudo certo, que nunca erra." Ele respirou fundo, lutando com as palavras.
Mas eu já fiz tanta coisa errada. Como Deus pode querer algo comigo? Francisco olhou para ele com compaixão. Jonas, se Deus só usasse pessoas perfeitas, ninguém serviria para nada. Olha para mim, sou tão falho quanto qualquer um. Mas a questão nunca foi sobre o que a gente merece. É sobre o amor que Deus tem por nós, mesmo com nossos erros. Ele não olha para quem fomos, mas para quem podemos nos tornar. Jonas parecia absorver aquelas palavras, mas ainda carregava uma expressão de dúvida. Mas como eu começo, Francisco? Como alguém tão quebrado pode encontrar o caminho de volta? Francisco fez uma pausa, deixando o som suave da chuva preencher o silêncio por alguns segundos. Você começa exatamente onde está, Jonas. Deus não pede que você conserte tudo antes de chegar até Ele. Ele pede apenas que você se entregue, com suas falhas, seus medos, suas dúvidas. Ele faz o resto. As palavras de Francisco pareciam ecoar na mente de Jonas. Ele olhou para o céu, onde o arco-íris começava a se formar entre as nuvens dissipadas. Eu quero tentar, Francisco. Quero acreditar que ainda há esperança para mim. Francisco sorriu, sabendo que aquele era o verdadeiro milagre. Então, você já deu o primeiro passo, Jonas. Deus já está fazendo algo em você. Aquela conversa não só transformou Jonas, mas também tocou o coração de todos que presenciaram o milagre da chuva. Não era apenas a terra que estava sendo restaurada. Era a fé do povo, que agora brotava com uma força renovada. Enquanto a chuva diminuía e as nuvens se dispersavam, deixando o céu tingido por um arco-íris vibrante, Francisco olhou ao redor e percebeu algo poderoso. Não era só Jonas que tinha sido tocado. As expressões das pessoas refletiam algo além da surpresa pelo milagre. Havia uma espécie de esperança silenciosa renascendo em cada coração. Francisco levantou a voz, não para pregar, mas para compartilhar o que estava transbordando dentro dele. Vocês viram o que Deus fez hoje, mas essa chuva não é apenas para a terra, ela é um recado para cada um de nós. Quantas vezes nosso coração não se parece com esse solo seco, endurecido, sem vida, sem esperança? Talvez você tenha passado por perdas, traições ou sonhos despedaçados. Talvez você ache que Deus se esqueceu de você, mas não se engane, Ele nunca se esquece. O grupo permanecia em silêncio, absorvendo aquelas palavras como a terra absorvia a chuva. Essa água é um símbolo do que Deus quer fazer dentro de você. Ele pode restaurar o que parecia perdido, pode fazer brotar vida onde só havia deserto. A pergunta não é se Deus pode, é se você está disposto a cavar mesmo quando tudo parece sem sentido. Enquanto todos estavam absorvendo as palavras de Francisco, um murmúrio se espalhou entre a multidão. Algo inesperado estava acontecendo, algo que ninguém imaginava. No fundo do canal cavado por Francisco, onde a água estava agora fluindo, algo mais começou a aparecer. Um brilho dourado, uma luz suave, como se o próprio solo estivesse sendo tocado por algo divino. Francisco se aproximou, e os olhos de todos seguiram seu movimento. Quando ele se ajoelhou ao lado do canal, a luz intensificou-se. Ele estendeu a mão, hesitando por um momento, e então, com reverência, tocou a terra. Para sua surpresa, algo extraordinário aconteceu. Uma pequena pedra, reluzente como ouro, emergiu do fundo do canal. Era uma pedra rara, com inscrições antigas gravadas em sua superfície. A multidão ficou em silêncio, observando o que parecia ser um presente de Deus. Essa pedra, disse Francisco, a voz embargada, ela não é apenas um símbolo de bênçãos materiais. Ela representa algo muito mais profundo. É um sinal de que quando seguimos a vontade de Deus, Ele não só nos dá o que precisamos, mas também nos revela tesouros escondidos em nossa jornada. Às vezes, a recompensa não vem imediatamente. Ela aparece quando menos esperamos. A surpresa foi tamanha que ninguém sabia o que dizer, mas todos sentiam que algo poderoso estava acontecendo ali. A chuva já havia parado e o céu se abria para uma nova manhã. O calor do dia começava a surgir, mas havia uma frescura no ar que só a presença de algo divino poderia trazer. Francisco ficou em pé, segurando a pedra dourada com as mãos trêmulas, e um silêncio profundo se fez entre todos. A multidão, que antes estava cética, agora estava unida em uma mesma sensação de reverência. Jonas estava ao seu lado, com os olhos marejados, e não conseguia esconder a emoção. Eu nunca pensei que veria algo assim. Nunca imaginei que Deus poderia usar alguém como eu que duvidou tanto. Francisco olhou para ele,
com uma expressão serena e acolhedora. Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os dispostos. E você, Jonas, deu um passo importante. Essa pedra não é só um sinal de um milagre, é um reflexo do que Deus pode fazer em cada um de nós, quando nos abrimos para Ele. Aquelas palavras tocaram profundamente os corações dos presentes, que começaram a se olhar de maneira diferente. Todos estavam se conectando com algo maior, não apenas com o milagre da chuva, mas com a compreensão de que Deus age de maneiras misteriosas, muitas vezes inesperadas, mas sempre poderosas. As pessoas começaram a conversar, compartilhar suas experiências, e de repente, o que parecia ser um momento isolado de fé se transformava em uma verdadeira transformação coletiva. A fé não era mais apenas de Francisco, mas de todos ao redor. A confiança em Deus se tornava visível e palpável. Enquanto a multidão se aglomerava ao redor de Francisco, a atmosfera carregada de fé e expectativa parecia vibrar. A chuva havia cessado, mas o impacto do que acontecia ali era ainda mais forte do que qualquer tempestade. As palavras de Francisco haviam tocado as almas, mas agora, aquele milagre da pedra dourada, aquele sinal que surgira das profundezas da terra, fazia tudo parecer ainda mais real. Foi então que, em meio ao silêncio profundo, um dos homens mais velhos da aldeia, que até então permanecera distante, se aproximou. Seus passos firmes ecoavam na terra molhada e seu olhar estava fixo em Francisco. Você não é apenas um sonhador, Francisco, disse ele com uma voz grave, quase reverente. Você é um homem que ouviu o chamado de Deus e, mais importante, você teve coragem de obedecer. Aquelas palavras pareciam pesar como uma bênção. Todos olhavam para o homem com surpresa. Ele nunca tinha sido alguém muito espiritual, mas sua mudança de atitude naquele momento era clara. Francisco sentiu um peso no peito, mas também um alívio. Ele sabia que aquele momento não era sobre ele. Ele não era o herói da história. Deus era o protagonista. Francisco olhou para o céu, agradecendo silenciosamente, antes de voltar seu olhar para o homem. Eu não sou nada, mas Deus fez algo extraordinário aqui, não por causa de mim, mas por causa da nossa fé. E foi ali, naquele instante, que o milagre se tornou coletivo. Não foi apenas a chuva, nem a pedra dourada. Foi a revelação de que, quando confiamos em Deus, Ele age de maneiras que vão além da nossa compreensão. Ele pode fazer até o impossível acontecer. O milagre que todos haviam testemunhado naquela manhã não era apenas sobre uma terra que se renovava, ou uma pedra dourada que surgia como um símbolo de algo grandioso. O verdadeiro milagre aconteceu no coração de cada pessoa ali presente. A fé que antes parecia distante, talvez até impossível, agora florescia de maneira viva e palpável. Francisco olhou ao redor e viu os rostos transformados. Jonas, com os olhos brilhando, agora sorria de forma sincera. Ele não estava mais aquele homem cético e amargurado. O peso da dúvida que antes carregava parecia ter sido dissipado pela experiência de ver Deus agir de maneira tão clara e real. Deus não só restaurou a terra, disse Francisco com a voz tranquila, mas carregada de emoção. Ele restaurou corações. Ele nos mostrou que nunca é tarde para crer, nunca é tarde para confiar. Mesmo nas horas mais sombrias, quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um plano. E Ele nos chama para confiar, para obedecer, para caminhar com Ele. Ele deu uma última olhada na pequena pedra dourada, ainda reluzente, em suas mãos. Não era mais uma simples pedra. Era um lembrete de que, quando estamos dispostos a crer, Deus revela suas bênçãos de formas surpreendentes. Às vezes, essas bênçãos não são materiais, mas espirituais. O poder de transformar vidas, o poder de restaurar a confiança, de curar feridas profundas. Aquela experiência marcaria as vidas daqueles que estavam ali para sempre. E mais do que isso, era um chamado para todos que assistissem à história de Francisco e vissem o milagre acontecer. A confiança em Deus, como a chuva que caiu sobre a terra, tem o poder de trazer vida, mesmo onde tudo parecia morto. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou seu coração. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil, onde a fé parece frágil ou até perdida. Mas lembre-se, o milagre não é apenas algo que acontece uma vez. Ele pode acontecer todos os dias em nossas vidas, quando colocamos nossa confiança em Deus.
Eu quero te convidar a refletir sobre essa história, sobre a confiança que Deus quer que tenhamos nele, independentemente das circunstâncias. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para que possamos continuar compartilhando mais histórias que transformam, que inspiram e que fortalecem a sua fé. Não deixe de comentar abaixo sobre o que mais tocou o seu coração nesse vídeo. Sua interação é importante para nós. E se você sente que precisa de um momento diário de reflexão, preparei um devocional bíblico com muito carinho. Você pode encontrar o link na descrição e também no comentário fixado. Não deixe de conferir, pois essas palavras podem ser o que você precisa para começar o dia com mais esperança e confiança em Deus. Vamos seguir juntos nessa caminhada de fé? Inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos e fique por dentro de tudo o que temos preparado para você. Deus abençoe sua vida.